Paz e bem. Eu gostaria de tocar num assunto muito interessante e muito complicado até certo ponto, porque exige um esforço, uma busca pessoal, que é o caminho para Deus. As estradas hoje são todas retas, se possível a gente já de antemão sabe que hora sair, que hora chegar, ao ponto de saindo de um lugar, vamos dizer de São Paulo, você já tem calculado pelo GPS o horário que vai chegar a Aparecida do Norte. Então para nós a estrada hoje já não significa muito um passeio, é muito mais uma mudança de local. Antigamente, aqueles que andavam pelas estradas da zona rural tinham a oportunidade de vivenciar melhor a natureza. Aliás, tem um filósofo alemão, Heidegger, que escreveu um pequeno artigo muito interessante sobre o caminho do campo, significando que ele é totalmente diferente da estrada moderna. Então, a busca espiritual é uma espécie de caminho do campo. Não é uma estrada reta, não é uma estrada plana, não é uma estrada larga. Ela é um caminho sinuoso. Nem sempre a gente consegue de imediato descobrir o que Deus quer, o que Deus deseja. Mas ele se manifesta. Isso é um fato, desde que a gente seja capaz de fazer silêncio interior, de procurar estar em contato com Deus. Ele vai mostrar o caminho verdadeiro. Como é que a gente chega a isso? Já os antigos procuraram. Quando a gente olha os pais e mães do deserto, ou seja, cristãos que do século II ao século V estiveram vivendo no deserto, principalmente na Palestina, Egito, Arábia. Eles tiveram experiências de Deus e se manifestaram, em poucas palavras, a própria experiência para ajudar e encaminhar os seus discípulos. O primeiro e muito conhecido é Santo Antão. Ele foi capaz de criar aos poucos uma espécie de clima no deserto. Tinha alguns discípulos, a sua vida foi escrita depois por Santo Atanásio e fez um grande sucesso em Roma. Muitas pessoas saíram de Roma, do Império Romano e também do Império Bizantino, para vir ao deserto para encontrar-se com Deus. E Santo Antão diz: ao perceber em sua alma qualquer desejo em acordo com Deus, realize-o e assim manterá seu coração a salvo. Não só manterá nesta vida, mas de certa forma já o prepara para encontrar-se com Deus com o coração purificado. É uma experiência que os pais e mães do deserto, ou seja, aquelas pessoas que se recolheram à solidão, foram capazes de fazer e passavam aos seus discípulos, aos jovens que chegavam. Existiam dois tipos, diria, de grupos no deserto: aqueles que viviam em grandes mosteiros e outros que viviam assim em grutas, em taperas, vamos dizer, no nosso modo de falar, ou seja, em pequenos cubículos, com 1, 2 ou 5 discípulos. A maioria não se preocupava com o número, eles estavam interessados em passar a sua experiência. Muitas eram pessoas bastante simples, principalmente os egípcios, mas tinha algumas pessoas mais cultas que vieram da formação helênica, ou seja, grega. Essas pessoas cultas também eram provenientes de vários lugares e
cooperaram através do pensamento, através da sua experiência literária, de conhecimento básico, fundamental da filosofia, da cultura, a elevar, diria, o nível e a aprofundar essa busca de si e de Deus. Eles viviam uma vida de muita penitência, normalmente em silêncio, mesmo nos grandes mosteiros, a disciplina era muito grande. Era uma vida de oração e de jejum. Comiam apenas uma vez por dia. O alimento era bastante simples, geralmente consistia no pão, sal e óleo. Mas eles buscavam uma orientação para chegar-se logo a Deus. Então procuravam alguns mestres mais experientes e colocavam questões para ele. A base está aqui nessa liberdade que Antão diz: se você tiver um desejo de acordo com Deus, realize-o e assim manterá seu coração a salvo. Tem uma pequena história que diz assim que um mestre ficou em dúvida porque o seu discípulo viu nascer uma flor, arrancou, cortou a flor, porque disse: a gente não pode sentir prazer. E depois arrancou o pé de uma vez. E aí o mestre vai consultar alguém mais experiente, chamado Arsênio, e pergunta para ele: esse é o caminho? Ele responde: é. Mas diz o seguinte: é para quem foi chamado a viver assim. Mas se você precisa da flor para chegar-se a Deus, plante-a de novo. Talvez seja o nosso trabalho, descobrir qual o caminho, se necessário arrancar a flor ou se necessário a gente plantá-la de novo. Obrigado.